Você sabia que o Silvio Santos quase destruiu o sucesso do BBB? Você lembrava que a Marisa Hort já tinha sido apresentadora do BBB e que o paredão não se chamava paredão? Lindos, voltei! E todo começo de ano, mais exatamente há 21 anos, que boa parte do Brasil aguarda ansiosamente para saber quem são os participantes do Big Brother Brasil e qual é a data que o programa vai começar. Mas hoje em dia, coisas que nem são mais novidades pra gente, há mais de 20 anos atrás, nem sequer existia. Lindos, então bora entrar nesse túnel do tempo e relembrar algumas mudanças históricas nas edições do BBB? Então pega a pipoca e vem comigo relembrar mais uma história do fundo do baú. Bom, e amores, antes da gente começar a relembrar essas mudanças que ocorreram na história do BBB, eu já vou pedir pra você deixar o seu like agora, porque se esperar pro final do vídeo, você esquece. E é muito importante a sua interação nesse vídeo, porque toda vez que você curte ou compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana e recomenda pra mais pessoas. E se você é daqueles que, como eu, ama relembrar a cultura dos anos 90 e 2000, que você era criança ou adolescente naquela época e tudo que aconteceu marcou na sua memória, já segue o canal, porque toda semana eu trago algum vídeo relembrando momentos da cultura pop dos anos 90 e 2000. Uma informação que muita gente não deve saber é que o Big Brother Brasil 1 só estreou em 29 de janeiro de 2002 por culpa do Silvio Santos. Sim, esse formato de atração já poderia ter estreado no Brasil pelo menos uns 2 anos antes se o tio Silvio tivesse comprado o formato já no início do novo século. Para contextualizar aqui essa história, em 1999, a empresa Endemol estreou esse formato de programa confinando anônimos dentro de uma casa, vigiado por várias câmeras para todo mundo ver, lá na Holanda, e fez um sucesso estrondoso. E já no ano seguinte, diversos países se interessaram em comprar o formato, e logo de cara, 19 países já levaram esse mesmo formato para os seus países, entre eles a Itália, que tem lá a versão que eles chamam de Gran Fratel, que é o grande irmão. O Brasil também foi um dos países que se interessou em conhecer esse formato. E a primeira empresa que entrou em contato com a Endemol e foi lá conhecer os mecanismos do reality foi o SBT. Então o Silvio enviou uma equipe de representantes do SBT para a Holanda e eles, e mais o Silvio Santos, tiveram acesso a todas as informações de como fazer o reality show. Então eles tiveram acesso a informações, por exemplo, quais eram os melhores pontos para instalar as câmeras e até um manual completo de como se realizava o programa. Mas depois de um tempo, o Silvio resolveu não seguir com as negociações. Então, a equipe que teve acesso às informações privilegiadas do programa tiveram que assinar um contrato de confidencialidade, de que eles nunca usariam as informações ou repassariam para outras pessoas. Bom, e na época, o que foi falado é que o Silvio achou os custos do acordo muito alto, então ele resolveu não seguir adiante. Nesses termos, o espaço ficou liberado para a Globo, que acabou comprando o formato da Endemol e fechando o contrato para transmitir o reality aqui. Só que, um pouquinho antes da Globo estrear o Big Brother Brasil, o que o tio Silvio fez? Ele aproveitou algumas informações que ele ficou sabendo ao receber todas aquelas informações privilegiadas de como a Endemol tinha produzido o Big Brother, e ele mesmo criou o seu próprio reality show, que ele intitulou de Casa dos Artistas, que foi ao ar pela primeira vez em 21 de outubro de 2001, confinando famosos ao invés de anônimos. Aliás, se você quiser ver um vídeo sobre a Casa dos Artistas, escreve aí nos comentários que a gente faz um remember desse reality show, que foi o primeiro formato que veio a ser apresentado na televisão brasileira. A verdade é que a Casa dos Artistas fez muito sucesso, foi assim um sucesso estrondoso, fazendo Fantástico, que era a maior audiência de domingo, perder feio pro SBT, mas também ali se iniciou uma batalha judicial entre a Globo, o SBT e a própria Endemol por conta de direitos autorais e um possível plágio do programa do SBT. Foi uma coisa que precisa ser dita, né? Os primeiros BBBs, eles foram assim muito engessados, sabe? Eles ficaram seguindo muito ali a cartilha, o manual do que o pessoal na Holanda fazia, e eles demoraram um pouco ali para sacar algumas malícias e algumas manhas que poderiam ser abrasileiradas e agradar muito mais o público brasileiro
coisa que o Silvio Santos sacou logo de cara. E foi por isso até a primeira Casa dos Artistas teve uma repercussão e uma movimentação na época de mídia, de interesse de público muito grande. Quando o programa começou, a frase usada pelo Pedro Bial na estreia do programa foi: "O jogo vai começar. 12 pessoas estão a caminho do inesperado." Hoje, depois de tantas edições, é impensável que o BBB seja um caminho inesperado. E isso ficou mais evidente a partir do BBB 20, quando famosos passaram a dividir o espaço da casa com os anônimos. No BBB 20, com a estratégia que a Manu Gavassi criou de produzir conteúdos já preparados para irem ao ar nas redes sociais dela, a cada acontecimento da casa fez o maior sucesso. E nas edições seguintes, né, tanto famosos quanto anônimos passaram a fazer a mesma estratégia. Principalmente porque muitos dos anônimos que entram no BBB hoje em dia nem são tão anônimos assim, porque com a popularização das redes sociais, praticamente todo mundo se transformou em um produtor de conteúdo. Então muita gente que entra no BBB como anônimo, às vezes é super conhecido de um nicho específico da internet. A partir da terceira, quarta, quinta edição, a fórmula do programa já não era mais um segredo para os participantes, né? E naquela época que ainda era focado em confinar anônimos, eles já entravam ali com uma certa malícia, já entendendo o que o público gostava ou não gostava. Por exemplo, durante um bom tempo, o público amava formação de casal. Era nítido que as pessoas iam pra dentro do reality pra formar casal. Isso, né, nas primeiras edições, dava pra ver que fortalecia muito, né? O casal, ele geralmente tinha a simpatia do público e dependendo da história que se desenrolava ali, o público queria ver aquele casal até o final. Mas já faz algum tempo que essa estratégia de montar casal para agradar o público já não engana mais ninguém e já nem é mais uma das coisas mais interessantes para o público assistir. Outra mudança também no comportamento dos participantes do Big Brother é que nas primeiras edições existia muito aquilo de o público também ter um apreço pelas pessoas que eram mais humildes, que tinham situações financeiras difíceis, né? Então era muito comum que os participantes contassem as suas histórias, que são as suas histórias de vida mesmo, né? E tinha gente que tinha uma situação de vida muito difícil, né? Muito apertada ali. Por exemplo, a gente teve duas campeãs do BBB que eram pessoas que vinham de profissões muito humildes, que ganhavam pouco, que tinham dívidas, e aquilo ali trouxe uma identificação muito forte com o público. Só que depois, conforme o tempo foi passando, o comportamento da sociedade foi mudando, muitos participantes começaram a ver como problemático ficar contando histórias tristes das suas vidas, tipo se vitimizando, né? Porque vinham outros participantes, ficavam ali tentando sempre minimizar a história do outro, e o próprio público começou a sacar que muitas vezes aquilo ali era uma estratégia que não tinha nada a ver com o jogo. A pessoa muitas vezes não jogava e tentava se escorar ali numa história triste para contar. Hoje em dia isso aí já não pega mais, né? Outra mudança clássica no comportamento do público e, consequentemente, dos participantes da casa é a questão da combinação de votos. No início, nas primeiras edições, essa estratégia ela era vista com péssimos olhos pelo público, que na verdade ficava com muita raiva de determinados participantes que construíam ali uma panelinha, um grupo para atacar diretamente um participante que acabava se tornando muito querido do público. Isso aconteceu, por exemplo, no Big Brother 5 do Jean Willis e da Grazi Massafera e no Big Brother 7 do Diego Alemão, que ambos se tornaram protagonistas da história porque os vilões da edição simplesmente pegaram o ranço deles e começaram a formar grupos para atacar diretamente a eles, que eram os protagonistas, e os seus amigos. E isso fez com que o público tivesse muita antipatia dessas figuras e abraçasse e acolhesse os que se transformaram em protagonistas. Sabe que hoje em dia isso mudou muito, né? Porque hoje em dia o público até torce para as pessoas combinarem votos, fazerem grupos, e isso se tornou quase que um lugar comum no Big Brother. Quem, inclusive, está ali correndo risco de receber votos ou fica cheio de dedos para proteger o próprio grupo é até esculachado aqui fora no programa, né? Isso aconteceu, por exemplo, agora no Big Brother 22... Foi o Big Brother do Arthur Aguiar, que a Gessilane, por exemplo, ela tinha muitos escrúpulos, ela não queria combinar voto e tudo mais, e aqui fora isso causava uma certa revolta no público, porque no que ela se privava de ajudar o grupo, de proteger o grupo, votando junto, ela expunha todo mundo e a ela mesma, né?
Bom, outra coisa que ficou para a lembrança, né, da história do Big Brother Brasil é que quando a primeira edição começou, e ali, gente, era tudo mato, né? Tava tudo sendo experimentado ainda. A Globo decidiu colocar uma dupla de apresentadores no programa, que foram o Pedro Bial e a Marisa Hort. Eles ficavam ali no estúdio, sentados num banquinho, chamando, né, os VTs ali, mostrando a interação dos participantes dentro da casa. E depois tinham as interações ao vivo. Só que logo de cara, assim, a interação entre o Bial e a Marisa Hort, junto com os participantes, não foi bem aceita pelo público. Rolava aquelas críticas também nos jornais, nas revistas especializadas. E logo a Globo percebeu que o melhor ali era tirar a Marisa e deixar o Bial, que claramente estava ali bastante identificado com o formato do programa. Durante um tempo, a Marisa passou a aparecer apenas às sextas-feiras, fazendo uma interação com os participantes, e depois ela nunca mais voltou. Enquanto Pedro Bial se tornou o reizinho do Big Brother, ficando na apresentação de 2002 até 2016. Outra informação também que é histórica é o nome Paredão, né? Quando começou, como eu acabei de falar aqui, tudo era mato e a Globo não sabia para que rumo que aquilo ali ia dar, e nem os próprios participantes, a noite em que, esse momento em que os participantes eram indicados para serem eliminados era chamada Noite da Exclusão, né? Ou até Berlinda. Só que um participante do BBB1, o Adriano, que inclusive se tornou o primeiro vilão do programa, batizou esse dia como Paredão. Outra mudança também que teve no Big Brother é em relação à comida, né? Como os participantes conseguiam a sua própria comida para subsistir lá dentro. No início, a comida era entregue pela produção de boaça, eles botavam lá na despensa, o pessoal pegava e eles comiam ali. Não tinha essa divisão que a gente tem hoje em dia, né, de cozinhas e de grupos, um com menos comida, outro com mais comida. E todo mundo comia igual. Só que conforme o tempo foi passando, o Big Boss percebeu que fracionar a comida deles e fazer os participantes lutarem pela própria alimentação ia ajudar a causar discórdias e até as famosas brigas que sempre acontecem por conta de comida, né, gente? Inclusive, no Big Brother 20, né, que foi o Big Brother do Felipe Priol e do Babu, a gente teve uma cena homérica ali, histórica, de briga por conta de comida, né? Muito difícil de lidar. Pergunta pra qualquer um. Você também é insuportável de lidar, garoto. Não chamei de insuportável. Eu sou uma pessoa... Você é difícil de lidar. Toda hora que se estressa por tua culpa. A gente não se estressa. Se estressa por causa de biscoito, se estressa por causa de rapadura. Você falou pra gente não gastar, apesar de todo mundo. Você gasta mais. Você gasta mais que todo mundo. No início também, paredão, a indicação pro paredão era uma coisa muito simples, né? Líder indicava um, casa indicava outro. Só que com o tempo o Big Boss também foi percebendo que tinha que colocar umas dinâmicas, umas coisas assim mais pra provocar, tirar eles da zona de conforto, que isso com certeza ia garantir também as intrigas e ia dar ali mais corpo para a história do Big Brother. Então, com o tempo, eles foram criando as imunidades, o veto, a prova do anjo. Outra coisa também que mudou é que nos primórdios do BBB, o líder podia emprestar o quarto dele para outros participantes ficarem ali, né? Tanto que isso aconteceu no Big Brother 1, quando o líder era o Serginho, ele emprestou o quarto dele de líder pro Bambam e pra Chayenne ficarem ali na maior pegação embaixo do edredom. Hoje em dia a gente sabe que para entrar no quarto do líder, só junto com o líder. Líder saiu, o outro participante sai junto também. Que eu quero destacar uma das modificações, uma das mudanças que eu considero mais significativas no Big Brother, que foi a formação de paredão triplo. E você sabe por que isso aconteceu? Até a edição número 7, os paredões eram duplos, né? Poucas vezes tinham tido experiência de um paredão triplo como uma coisa diferente, assim, pra fazer. Só que exatamente no Big Brother 7, que foi o Big Brother do Diego Alemão, não sei se você que está me assistindo aqui vai lembrar, se você acompanhou, mas o Diego Alemão ele se tornou um grande protagonista da história. E ele criou ali uma história, um triângulo amoroso entre ele, a Fanny e a Siri, né, a Iris Stefanelli. E hoje em dia, talvez, né, o olhar sobre isso seria um olhar muito diferente do que teve naquela época. Naquela época, a gente que era público amou aquela trama ali, rocambolesca, e eles ganharam uma simpatia muito grande do público. Só que quem percebeu que essa simpatia estava crescendo e transformando o Diego Alemão em um favorito foi o Alberto Cowboy, que se tornou o vilão da edição e o antagonista do Diego Alemão. Então, o Cowboy fez exatamente aquilo que o público odiava. Ele se juntou
juntou com o grupo, ele convenceu ali os seus companheiros de grupo de que eles tinham que aniquilar um por um, Alemão, Fanny e Iris, e que a única forma de fazer isso era colocando o Alemão no paredão com as suas companheiras. E por mais que as dinâmicas ali que foram feitas pela produção... E, gente, isso na época eu consegui perceber bem. O Boninho sacou que essa era a vontade do Alberto. E claro que o Boninho não queria que o triângulo amoroso acabasse, porque era o que dava audiência pro programa. Então ele tentou fazer de tudo. Eu me lembro até que teve um diálogo do Pedro Bial na época, assim, meio que tentando... fazer o cowboy pensar muito bem se ele realmente queria fazer aquilo. Só que depois de uma prova em que o Diego Alemão e o cowboy ficaram mais de 21 horas dentro de uma gaiola, em pé, sem poder dormir, comer, embaixo de sol, o Alemão acabou passando mal e dando a vitória para o Alberto Cowboy, que virou líder e colocou direto no paredão o Diego Alemão e conseguiu fazer a casa ter voto suficiente para colocar a Iris no paredão com o Alemão. Gente, aquele paredão foi assim uma tristeza. O Brasil ficou assim desolado porque o casal principal estava indo pro paredão e eles iam ter que se separar. Um dos dois ia ter que ser eliminados. E isso fez aumentar ainda mais o ódio do público também contra o Alberto Cowboy. No final, o público escolheu a Iris para ser eliminada, porque na época a galera entendia que o Alemão era mais estrategista, mais preparado para ficar na casa e enfrentar o Cowboy. E mais pra frente, eles conseguiram também colocar o Alemão com a Fanny, que foi eliminada, e até a Flavinha, que também era amiga deles, foi eliminada também na mesma época. E aí, pouco tempo depois, o Cowboy acabou sendo eliminado também, o Alemão seguiu até a final e ganhou a edição. Mas aquilo ali despertou, né, para a produção do programa que eles precisavam ter um mecanismo para tentar proteger os protagonistas. E da edição 8 em diante, eles passaram a adotar o paredão triplo. E assim, evitando que personagens importantes fossem eliminados ali antes do tempo. Lindos, você que tá aí me assistindo, lembrava desses momentos históricos do BBB, dessas mudanças que foram acontecendo conforme o tempo? Aliás, você gosta de BBB? Assiste BBB? Já gostou mais? Gosta menos? Eu já gostei mais, né? Hoje em dia eu gosto menos, mas continuo assistindo. E eu queria saber de você, me conta aí nos comentários o que você acha desse programa, qual a edição que pra você marcou mais, se tem outras histórias, outras mudanças que você achava legal a gente relembrar também. Bota aí nos comentários pra gente for bater um bom papo sobre esse assunto. E se você puder, compartilha também esse conteúdo para fazer o nosso canal ter um alcance muito maior, porque recordar é viver. Beijinhos!